Questão do CESP 2015. Observem que eu tenho trabalhado muito com o CESP. No geral e principalmente nesse bloco agora, porque é a banca que mais explora essas classificações das tabelas verdades. Tautologia, contradição e indeterminação. Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres. Então a gente vai dizer que essa foi a frase, ou a proposição, como quiser, né? O dizer, a frase, a proposição do cartaz. O comprador que não escritura, vou chamar de P, e não registra o imóvel, então eu estou chamando o comprador que não escritura de P e o comprador que não registra o imóvel de Q. Aí ele diz, não se torna dono. Então, olha aquela coisa que a gente fala do CESP, a maldade, a malícia. Isso aí não está explícito, é como se você fosse reescrever. Reescrevendo. Então, ficou implícita uma condicional reescrita. Se o comprador não escritura o imóvel e não registra, então não se torna dono. Então, não se torna dono desse imóvel, eu vou chamar de R. Então, R. Então, esta é a frase do cartaz implícita. A partir dessa situação hipotética, e considerando que a proposição P, então observe, aqui em cima foi a proposição ou a frase do cartaz, né? É o que ele disse, os cartazes com os seguintes dizeres. Embaixo agora ele fala, a partir dessa situação hipotética da frase do cartaz e da proposição P, se o comprador não escritura o imóvel, então o comprador não escritura o imóvel, ele chamou de P. Então, ele não registra o imóvel, a gente chamou de Q. Então, a proposição P é se P, então Q. Certo? Então, a gente teve uma proposição do cartaz, a frase do cartaz, e uma proposição P. Aí agora vamos à pergunta. Considerando a veracidade, ou ser verdade, a proposição P, considerando a veracidade de P, da proposição P, é correto afirmar que, observe que questão, hein? Observe lá, após a eliminação das linhas de uma tabela verdade associada à proposição do cartaz do cartório, então, ó, associada à proposição do cartaz, que impliquem a falsidade da proposição P, a tabela verdade resultante terá 6 linhas. Olha que questão de nível alto, galera. Reparem o seguinte. A gente vai ter, após a eliminação das linhas da tabela verdade associada à proposição do cartaz. Então, a proposição ou a frase do cartaz é essa aqui. Então, vamos ver o número de linhas, porque ele fala após a eliminação das linhas de uma tabela verdade associada à do cartaz. Então, a gente sabe que a frase do cartaz ó, tem P, Q e R. 3 proposições simples. Então, o número de linhas da proposição do cartaz, a gente sabe que o número de linhas é 2 elevado a n. Como tem 3 proposições, a gente tem no cartaz
2 ao cubo, 8 linhas. Então a proposição do cartaz tem 8 linhas, para ficar aqui mais destacado para a gente, né? 8 linhas. Aí ele diz que tem 8 linhas. Após a eliminação das linhas da tabela verdade associada à proposição do cartaz, que implica a falsidade da proposição P. Olha que negócio. Ele quer que você faça. Agora foi uma das poucas questões em que a gente tinha que construir a tabela verdade. Ele quer que você faça a base da tabela verdade da proposição do cartaz, que tem 8 linhas, e depois elimine, certo? Aqui, associada à proposição do cartaz, que implica a falsidade da proposição P. Então ele quer que você elimine as linhas lá da proposição do cartaz que tornem falsa a proposição P, que é essa. Então a gente teria, ficou apertadinho aqui, galera, qualquer coisa eu até vou esticar para o lado. A gente teria que fazer o quê? 8 linhas, certo? Então deixa eu ver se eu consigo fazer... Para fazer isso aqui. Acho até que não vai dar, mas vamos tentar. Se não der, eu completo mais para lá, né? Eu tenho que ter P, Q e R. Porque o cartaz tem 3 proposições simples. E nós vimos o quê? Se eu tiver 2 letras, são 4 linhas, 2V e 2F, metade, metade. Se eu tiver 3 letras, são 8 linhas, então eu tenho que botar 4 verdade e 4 falsos. Vou tentar fazer isso aqui. V, 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 F, F. Digamos que a gente continuasse aqui, ó. PQ, F, F, certo? As duas últimas. E nós vimos o quê? Se tem 4V e 4F, agora na proposição seguinte vai ter metade. 2V, 2F. Então, V, V, F, F, 2 vezes 2 Fs. E no R seria a metade disso. Metade de 2 a 1. VF, 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 VF. Mas a gente nem vai precisar do R. Porque ele quer agora. Você tem a tabela verdade com 8 linhas e já os valores lógicos. E ele quer que dessas 8 linhas você elimine 2 que impliquem na falsidade da proposição P. Então a proposição P é se P, então Q. Então eu vou fazer aqui ó, o se P, então Q, que eu vou também fazer aqui se P, então Q, só um minutinho. Se P, então Q. Então, se P, então Q, Vera Fischer é falso. Só é falso quando acontecer Vera Fischer, né? Então vai ser verdade, verdade. Agora, falso, Vera Fischer, falso. Aqui embaixo, verdade. Aqui também, ó, falso com falso da verdade, falso com falso da verdade. Então eram 8 linhas. Ele quer que você elimine as que impliquem falsidade. As que impliquem a falsidade da proposição P são essas duas. Essa e essa. Então a gente vai eliminar essas duas. Então, como eram 8 linhas no cartaz, e eu vou diminuir 2 linhas da proposição P, que são falsas, a resultante, o resultado é 6 linhas. E foi exatamente o que ele diz. A tabela verdade resultante terá 6 linhas, item correto, tá de um nível bem alto, né? Você vê que você tem que dominar primeiro o que está implícito aqui para reescrever, certo?
depois montar a proposição P até aí tranquilo, e depois interpretar o texto, que a gente falou desde o início, né? O SESP trabalha muito com o texto, né? Então entender o que ele diz, né? Após a eliminação das linhas da tabela verdade associada à proposição do cartaz, então eu vou lá encontrar o número de linhas da proposição do cartaz que impliquem a falsidade da proposição P. Então eu vou montar a tabela com PQ e R para saber que tem 8 linhas e depois fazer o P então Q para ver onde é que tem linha falsa e eliminar essas linhas que estão falsas. Percebeu? Vamos embora. Nessa mesma prova, a gente teve mais 2 itens, né? A negação da proposição P. Então, nossa proposição P era se P, então Q. A gente volta daqui a pouco para ver o que era isso aí. Pode ser expressa corretamente por se o comprador escritura o imóvel, então ele o registra. Então vamos ver o que era P. P então Q. P era o comprador que não escritura e Q era não registra. Então, ó, aqui era o comprador não escritura o imóvel. E que era o comprador não registra o imóvel. O comprador não registra o imóvel, certo? Então isso era P, então Q. Aí ele diz, a negação ao comando, a negação da proposição P. Então ele quer a negação de P. Então, a negação de P pode ser expressa corretamente. Desculpem. Corretamente, então, equivale. Está substituindo a expressão equivale por se o comprador escritura o imóvel, então P é não escritura. Escritura é não P. A vírgula a gente já sabe que é um então. Então, ele o... Mil desculpas, galera. Eu estou gripado. Aqui na pegada, na força, mas vamos embora. Então, ele o registra. Que era não o registra. Então, o registra é não que. Então, ele disse que essas expressões são equivalentes. A gente sabe que não. Que o primeiro caso de equivalência do se, então, é a contrapositiva, a contrarrecíproca, não que, então, não P, certo? Você inverte, nega ou nega invertendo. E nós vimos expressões desse tipo na aula de equivalência, certo? Que foi a aula 4, e viu que a gente não pode negar na mesma ordem. Você só pode negar na ordem contrária, é a contrapositiva. Não pode negar na mesma ordem. Esse item está errado. Certo? Vem comigo e observa, né? Você pega aquela questão, a do item A, que é de nível alto. Aí você se desespera na questão e começa a se dar mal. Se não entendesse, deixava em branco que é CESP. Mas vinha ver as outras alternativas. Não se desespera, que agora ele só pegou a proposição P, uma proposição tranquila de condicional. C. A proposição P, de novo, é logicamente equivalente. Então, a proposição P, que é essa, é logicamente equivalente. Agora ele preferiu utilizar o termo logicamente equivalente. Aqui ele usa o sinônimo, né? Pode ser expressa corretamente por a proposição, o comprador escritura o imóvel, então P era
o comprador não escritura. Se ele fala o comprador escritura, ele está dizendo que isso aqui é não P. Ou não o registra, que realmente era o comprador não registra o imóvel. Então, não registra o próprio Q. Ele está dizendo que as expressões são equivalentes e realmente esse foi o nosso caso 2, né? Caso 1, a contrarrecíproca ou contrapositiva, inverte e nega. E o caso 2 foi justamente esse caso que a gente chamou de quê? Ó? Aqui é P, aqui é não P. Do caso NEMA. Se nega o antecedente e mantém o consequente. Nós falamos que a equivalência é o contrário da negação. A negação é P e não Q, que é mantém e nega. Mané, a regra do mané, lá em negação. Na equivalência, como a equivalência é o contrário da negação, é a regra do NEMA, que é justamente o segundo caso, que nós vimos falando sobre isso, né? Você pode pensar no macete do mané e do NEMA, como pode lembrar que o caso 1 é a contrapositiva ou contrarrecíproca, o caso 2 é a negação da negação. Então, negação do condicional é P e não Q, que é o mané. A negação da negação, quando eu nego isso, fica não P, troco o I pelo OU, e não Q, a dupla negação. Então nós vimos isso, estou rabiscando aqui, mas nós trabalhamos isso, qualquer coisa é só eu voltar na aula 3, ou na aula de equivalência, na aula 4, na verdade, que a gente falou da negação da negação. E se não tiver o domínio, volta na 3 para reforçar a negação. Então, item correto, galera. Tudo beleza, tudo tranquilo. Vem comigo.